quando a vitória não vem, ou melhor, o resultado não vem, se começam a procurar desculpas ou culpados, e não é assim. Os dois times estão no começo de temporada, os dois times estamos ainda alcançando a melhor forma física, mas a verdade é que a minha equipe acabou com 1 a menos o segundo tempo todo praticamente no campo do adversário. Então, se fosse a parte física, com certeza não seria assim. Segundo tempo com 1 a menos, a tendência é que o Corinthians fizesse 3, 4 e ganhasse com sobras de uma equipe que deveria estar muito melhor fisicamente, como você falou. E não é o caso. Eu gosto de ser muito frio e com as análises. Cada derrota que você falou tem contextos diferentes, todas elas. O jogo do Carioca teve um contexto de um time totalmente mesclado. A derrota do Brasileiro aconteceu fora de casa e é importante deixar claro que nós não vamos ganhar sempre. A expectativa é muito alta, com certeza. Queríamos vencer hoje. E, como eu falei, esse elenco incrível nos dá a possibilidade de lutar por títulos. Não garante ganhar, e sim, mas o que nós temos que fazer é o que os jogadores fizeram hoje, que é lutar até o último segundo e deixar tudo no campo, e depois acho que essa é a forma de mais se aproximar da vitória possível. Felipe, aqui, à sua esquerda. Roque, coluna do Fla. O quanto que impactou na tua ideia de jogo o juiz ter esperado o retorno do segundo tempo para poder expulsar o Carrascal, né? Sendo que você tinha preparado um plano para o segundo tempo e não tinha essa decisão do VAR. Algo que até para muitos foi surpresa, ele não ter chamado o Carrascal antes de você ter retornado. Quanto que impactou a tua ideia de jogo essa expulsão nesse retorno? Nunca tinha visto isso na minha vida. Não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Porque os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram para o vestiário como que o lance foi revisado. Então preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Depois, quando eu vi que ele foi para o VAR, que já poderia acontecer, já comecei a pensar numa estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor, e o time conseguiu ainda ficar com a bola, tentar empurrar o Corinthians para a área deles o máximo possível, mas com certeza melhor não falar. Não quero dar desculpa da derrota, não quero falar nada disso, dar desculpa nenhuma, mas nunca tinha visto. Aqui, tudo bem? Direito, Pedro Torre, ESPN. Em 22 o Flamengo também saiu multicampeão, e quando voltou em 2023 encontrava muitos adversários com o Corinthians hoje, muito mobilizados para desafiar um time multicampeão. E agora emplaca 3 derrotas consecutivas. Claro que o ambiente não fica dos mais agradáveis. Você que foi seu último ano como profissional, o que dá para aprender de 2023 para tentar corrigir a rota em 2026 agora nesse momento? Obrigado. Que não tem nada a ver uma temporada com a outra. Como eu falei, são derrotas com contextos diferentes. Eu tenho que ser sincero com a análise. Até o gol do Corinthians, que foi de escanteio, a gente também teve uma chance muito clara de escanteio, igualzinha do Corinthians, e a bola não entrou. E nosso time estava bem no jogo. Eu tenho certeza do que eu estou falando. O time estava bem, o plano de jogo estava entrando, os jogadores estavam encontrando soluções, estava pressionando, o Corinthians não conseguia jogar. E o gol do Corinthians veio num escanteio, igual que veio no escanteio na final da Libertadores pra gente. O futebol é essa linha fina entre a vitória e a derrota. O que eu sempre peço para os jogadores é que eles continuem e sigam o plano o máximo possível para tentar que esse é o caminho até a vitória. O Corinthians também tem méritos, também preparou, estudou, tentou nos neutralizar. Foi um jogo muito igualado, e eu prefiro pensar assim, como eu falei, foi uma derrota que... Se começar agora a comparar 2023, e aí sim, vai começar a crise, catástrofe, eu preciso justamente do contrário, de estabilidade, de tranquilidade, entender por que perdemos esses jogos e continuar com o apoio do torcedor, porque quarta-feira tem um jogo muito importante e precisamos mais do que nunca do apoio deles. Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Em cima disso ainda, a gente olha para os últimos campeões da Libertadores, todos tiveram dificuldade no ano seguinte. Flamengo de 22 para 23, Fluminense 23 para 24, Botafogo 24 para 25. E o Flamengo começa o ano com essas 3 derrotas que não aconteciam desde 2023, naquele momento que o Vitor Pereira foi demitido e o Flamengo jogou com o Maringá, com o Mário Jorge no comando, e perdeu 3 partidas.
recado que você pode passar para o torcedor nesse momento, que obviamente está preocupado com a temporada, porque não esperavam o Flamengo começar o ano, primeiro jogando muito bem contra o Vasco, mas depois com 3 atuações com resultados ruins? Muito bem, com resultados ruins. Isso é importante que seja falado, porque o Flamengo não está jogando mal. Eu não consigo dizer, por exemplo, que a derrota para o São Paulo tenha sido justa, não consigo dizer, por exemplo, que o resultado hoje tenha do primeiro tempo, né? Depois do segundo tempo, o contexto todo levou ao que levou. Que o resultado do primeiro tempo tenha sido justo, como eu falei, são jogos igualados, não existe jogo fácil, e eu não tenho que passar mensagem para o torcedor, eu tenho que trabalhar, o que eu falei para eles, trabalhar, quanto pior a situação, o único caminho que nós temos é trabalho, para voltar a vencer. E o recado para o torcedor, ele tem que ser passado dentro do campo, com entrega, com dedicação, do jeito que está acontecendo agora. E tem que aumentar ainda mais. É isso que eu prefiro falar para o torcedor, que eles olhem o time dentro do campo e depois julguem. Felipe, boa noite. A gente viu hoje o Paquetá reestreando pelo Flamengo, né? Nesse retorno dele. Teve pouco tempo de treino, mas já pôde fazer essa reestreia. Como você disse, no segundo tempo, o Flamengo, mesmo com um a menos, empurrou o Corinthians, criou algumas chances, teve a chance do Pulgar e teve no último lance ali a chance do Paquetá, que poderia ter mudado o rumo da partida. Como que você viu esse lance ali de fora, conversou com o Paquetá? E sobre o Paquetá, como que você enxerga ele dentro desse time do Flamengo? Né? Um cara que pode fazer várias posições, você pensa em variar? Como que você está planejando aí a volta do Paquetá? Um jogador muito diferente, né? Muito acima da média. É um jogador que nos vai dar muitas soluções para a equipe, principalmente com essas defesas assim, com marcação individual. É um jogador que não perde bola. Hoje o Corinthians individualizou bastante a marcação. A gente sabia disso e, por exemplo, o Pedro foi um escape, era uma ideia ter um escape com ele o tempo todo, porque é um jogador que sustenta muito bem a bola. O Paquetá outro. Além disso, o Paquetá joga em várias outras posições. E com o número de jogos e o calendário que a gente vai ter, precisamos desses jogadores que consigam fazer várias posições e funções diferentes, mas é um jogador que eleva muitíssimo o nível dessa equipe. Felipe, Raiza Simplício aqui. São 3 derrotas seguidas e 6 gols sofridos, né? O número de gols sofridos chama bastante atenção, levando em consideração que a gente viu do Flamengo no ano passado, um time que sofria poucos gols. Você disse que hoje não foi a questão da parte física, até pelo segundo tempo que o Flamengo fez com um jogador a menos. O que está acontecendo, então, na tua visão? Por que o Flamengo emplacou essa sequência ruim e está sofrendo um número maior de gols nesses jogos? Como eu disse no jogo cada jogo tem um contexto diferente, cada gol que a gente sofre tem um contexto diferente. Meu trabalho é analisar o que acontece no campo e... Por exemplo, hoje tomamos 2 gols, como você falou, e é verdade. 1 gol de escanteio, na qual a gente trabalha, mas o adversário teve mérito porque foi uma jogada ensaiada, no limite da falta, no Varela, mas foi um mérito também do adversário, que fez uma jogada boa. E um gol no último minuto, com o time todo desconfigurado, com o Léo no ataque e tudo mais. Então, eu não posso olhar para os dados e falar 2 gols. Eu tenho que olhar que erros minha equipe está cometendo defensivamente, e não tem nada que me assusta, porque os erros que estamos cometendo são erros iguais que o ano passado. A diferença é que a bola nossa não entrou, a deles entrou, porque a do Paquetá no último minuto foi para cima, e a do Yuri entrou. Essa está sendo a diferença. A hora que virar a moeda, que o futebol são fases, que a gente voltar ao caminho da vitória, os erros continuarão acontecendo e eu estarei sempre corrigindo na vitória ou na derrota. Então esse como eu falei, eu tenho muita tranquilidade para poder e discernimento para poder falar para os jogadores o que realmente está acontecendo, e erros defensivos reais são poucos os que me preocupam.